E aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Ainda sobre o continente europeu, só que dessa vez nós vamos falar sobre a Europa Oriental. Bem, nosso conteúdo é capítulo 7, página 380. Então, como o próprio enunciado já diz, nós vamos estudar a Europa Oriental, que tem características um pouco diferentes da Europa Ocidental, porque nela foi o palco, né, do socialismo, foi onde ele começou, onde ele chegou ao seu apogeu, né, ao seu momento mais, vamos dizer assim, de maior aceitação e também onde declinou, tá? Como eu tinha falado, a Europa é regionalizada, né, desta forma, em amarelo, a Europa Ocidental, que é aquela parte mais rica, mais desenvolvida, onde a maior parte, todos os países são países capitalistas. E a Europa Oriental, que é essa partezinha que está em rosa, que em um passado, né, em um certo passado, foi todos esses que estão em rosa juntos formaram a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente vai ver como isso se deu, tá? E vocês observem aqui que a Rússia tem, assim, entre parênteses, parte europeia. Por quê? Porque eu disse para vocês que devido a não só a extensão do continente, né, mas também devido às características físicas, econômicas, populacionais, a Europa é um continente, um país, a Rússia é um país bem grande, tá? Mas devido a essas diferenças, os Montes Urais, que é uma cadeia de montanha que tem aqui mais ou menos na metade do país, o país é tão grande que ele tem essa extensão toda, e os Montes Urais, ele divide a parte da Rússia, que é a parte europeia, e essa outra parte aqui é a parte asiática. Lembra quando a gente estudou a Ásia, que a gente viu aquela parte, né, da Rússia que tem tudo a ver com as questões, né, de países asiáticos, tá ok? Então, vamos continuar. Bem, vamos começar falando exatamente desse sistema, o sistema socialista, que foi o sistema que realmente influenciou, né, a Europa Oriental, ou leste europeu, mesma coisa. Então, como o texto aqui diz, que essa regionalização, né, faz essa divisão que eu já havia explicado, e uma dessas influências foi exatamente o socialismo, né? O socialismo, ele foi representado, né? O seu início, todo o seu desenvolvimento, todo o seu crescimento foi bem aos poucos, né? Devido a algumas dificuldades econômicas que as pessoas passaram, foi meio que uma reivindicação, tá? Foi uma reivindicação. E mesmo com o fim, né, do socialismo, os países, né, alguns mantiveram, né, a sua posição econômica, mais ou menos como países emergentes, quase desenvolvidos, e outros realmente continuaram na mesma. Bem, gente, então, na página 382 mostra exatamente os países com melhores e piores índices de desenvolvimento humano, IDH, exatamente desses países que estão na Europa Oriental. Então, como vocês podem ver, pelo menos esses países estão numa posição razoável, vamos dizer, Eslovênia, República Tcheca, Estônia, Polônia, Eslováquia, estão nessa posição de 25º, 36º, e tem um IDH de 0,8. Todo IDH acima de 0,8 é considerado ótimo, tá?
muito bom tendendo para um ótimo. Então, assim, muitas coisas melhoraram para esses países, né? Mas outros, como vocês podem ver, Macedônia, Bósnia, Armênia, continuaram, no, vamos dizer assim, ainda em posições, em níveis, né, de um IDH de 0,7, 76, 75, IDH de país ainda emergente, tá? Então, o que é que o texto mostra na página 383? O texto diz que no início do século XX, a Rússia, né, ela tinha um império e um sistema político de monarquia, né, onde os czares, que são os monarcas, né, eles que tinham todo o controle militar e resolvia toda a questão, né, era o presidente, vamos dizer assim, né? É quem comandava tudo. E a população russa, ela vivia, né, em situação de altas taxas de analfabetismo, pobreza, desnutrição. A economia era baseada na agricultura, ou seja, mesmo vizinho a países capitalistas desenvolvidos, o outro lado estava em situações de que era muita greve, os operários organizavam greve, a economia era baseada ainda em setor primário, como a agricultura, não tinha um desenvolvimento industrial. Então as pessoas resolveram protestar, né, reivindicar os seus direitos, e eles se organizavam em grupos, né, chamados de sovietes. Sovietes era como se fossem os sindicatos hoje. Então eles resolveram se organizar, né, para que alguém pudesse, né, resolver essa questão dessa desigualdade, né, entre ricos e pobres. E eles traziam aquelas ideias de exatamente as características ou os objetivos do socialismo. Que as coisas pudessem ser mais iguais, que tudo fosse dividido por igual, que as pessoas tivessem acesso à saúde, à educação. Assim, eles gostariam que alguém, né, que o governo tomasse conta desses setores de indústria, toda a parte econômica e serviços, para que as coisas fossem divididas igualmente. E isso é um objetivo, né, um dos objetivos do socialismo real. Tá, então, na Primeira Guerra Mundial, né, 1914 a 1918, o Império Russo, né, ele se juntou aos grandes aliados, né, os seus aliados, né, se juntou à Rússia e à Alemanha. Mas só que essas participações deles, né, nessa Primeira Guerra fez com que o exército alemão fosse derrotado. E isso, então, assim, é como se fosse assim, eles se juntaram a quem foi derrotado. Então, a tendência é que eles também sofressem com tudo que aconteceu nessa guerra. Bem, e aí, em fevereiro de 1917, foi iniciada uma revolta popular. Eles viram que não tinha mais, todas as reivindicações não foram atendidas, eles resolveram realmente fazer a revolta. Em 1917, né, em São Petersburgo, que hoje é a cidade de São Petersburgo, e começaram a instaurar um governo. Bem, é como se fosse assim, nós já reivindicamos, nossas reivindicações não foram atendidas, agora nós mesmos vamos tentar colocar um governo, para que alguém resolva, né, essas questões. E foi aí onde foi implantado, né, através de Lenin, o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Então, eles resolveram fazer esta revolução chamada de Revolução Russa de 1917. Ou seja, a Revolução Russa de 1917 foi quem deu início a esse unipartidarismo, ou seja, um único partido. Alguém que iria resolver um sistema, algo que para resolver a questão política e econômica. E os objetivos dele era totalmente voltado a questões sociais. Por isso, sistema político econômico socialista. Então, o sistema político econômico socialista, ou seja, o socialismo, começou com a Revolução Russa de 1917.
Então, como o texto diz que o objetivo inicial de Lenin, né, que era o líder, era internacionalização da revolução, com o intuito de levar a classe operária ao poder, ou seja, ele não queria resolver só o problema que estava acontecendo nesses países. Não, ele queria internacionalizar, ou seja, essas ideias sociais eles queriam levar para fora também. E foi aí onde eles começaram, né, fazer vários tratados, e o Império Russo foi crescendo. Outros países, né, vizinhos, como a gente vê aqui na demarcação em vermelho, depois a demarcação foi aumentando. Então, vários países foram aderindo, se juntando à Rússia. E esses países que se juntaram, né, deu-se origem à URSS, que é exatamente a União das Repúblicas, ou seja, dos países socialistas soviéticos. Soviéticos, o nome já diz, de sovietes, que eram como se fossem sindicatos, tá? E aí Stalin assumiu a posição de secretário-geral e chefe do Partido Comunista. Então, só existia um partido, eles queriam manter a ordem, mas mantendo a ordem, né, e também fazendo com que o progresso industrial acontecesse, só que, como o texto diz aqui, a ordem era mantida a partir de duras repressões, tá? Quem contrariasse o governo passava por duras repressões. Então, a ideia foi boa, a ideia inicial foi boa, né, de tentar resolver os problemas, só que eles já estavam partindo, já estavam saindo daquela ideia legal, já estavam saindo daquele socialismo real. Aí aqui eles já foram partir para a questão de agressão mesmo, sabe? Repressão a quem não obedecesse àquele governo, àquele partido único, através da força. E aí o texto fala aqui que na Segunda Guerra Mundial, né, 1939 a 45, foi marcado exatamente por essa ascensão desse partido único, a ascensão da URSS. O URSS se tornou conhecida, né, dentro do cenário mundial. E a partir daí começou-se a chamada Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi exatamente essa guerra ideológica entre o capitalismo e o socialismo. Capitalismo liderado pelos Estados Unidos e socialismo pela URSS. Através de acordos, né, foi feita uma nova organização. Então, como vocês podem observar aqui nesse mapa, houve uma organização do território após a Segunda Guerra. Ou seja, vários blocos, né, vários países foram se juntando, né, a essas repúblicas, né, e ficaram sob a influência da URSS, né, e aí o texto diz, em sua maioria tornaram-se repúblicas socialistas integrantes do Pacto de Varsóvia, através de pactos, através de acordos, tá? Então, esse Pacto de Varsóvia, o texto aqui diz na página 385, que ele foi, devido a toda essa divisão, né, de bloco entre capitalistas e socialistas, porque, por exemplo, a Alemanha foi dividida, Berlim, no caso, né, foi dividida através de um muro mesmo físico, né, muro de verdade, foi dividida em Berlim capitalista e Berlim socialista, porque uns aceitaram, outros não, então foi-se criada aquela ideia de cortina de ferro, exatamente para fazer aquela divisão, sabe, de ideias, né, dentro desse cenário, né, de Guerra Fria. Aí o texto fala aqui que o Pacto de Varsóvia ele foi extinto em 1991, juntamente com a URSS. Então, quando foi extinta a URSS, que a gente vai ver mais à frente, esse pacto também já não valeu mais, tá? E aqui o texto, o livro traz aqui, né, como que ficou esse cenário, né, no apogeu do socialismo, 1945, o RSS, Repúblicas Socialistas Autônomas. Então,
eles já estavam juntos, já estavam unidos em prol desse partido único, tá? Então, foi um rápido processo, né? Se modernizou rapidamente. É como se fosse assim, as ideias deles estavam realmente valendo, né? Tudo que foi prometido, mesmo com toda a coerção, com toda a repressão, estava dando certo, sabe? Os países foram se modernizando, a URSS, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou uma superpotência soviética, com grandes taxas, né, do crescimento industrial e em muitos outros setores, como nas questões também sociais. Então, o texto diz que o sistema político e econômico da URSS baseava-se no controle do Estado sobre a economia, exatamente características de socialismo. Os meios de produção, a exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento da infraestrutura, tudo estava na mão do Estado. E aí Stalin, né, que era o chefe geral, o secretário-geral, lançou planos, né, de orientar o desenvolvimento da agricultura para que houvesse uma abundância dos recursos naturais, tá? E aí o Partido Único, né, foi só se fortalecendo, né, e depois foi chamado de Partido Comunista. Aí aqui fala, né, o texto fala sobre a Guerra Fria, tá? Exatamente o que eu já citei, né? Houve um controle militar sobre o território, eles difundiam as suas ideias e nunca houve um conflito direto, sabe? Não houve uma guerra direta, por isso o nome Fria, porque se tratou só de ideias. E essa Guerra Fria durou 40 anos, né? Só conflito de ideias, capitalismo contra socialismo todo o tempo. Então, foram feitas reformas agrárias, eles começaram a criar cooperativas, né, para que intensificasse a produção agrícola, né, para que essa renda fosse distribuída entre os trabalhadores, bem distribuída entre os trabalhadores. Só que aos poucos, mais ou menos em 1970, começou a se observar uma baixa produtividade. Baixa produtividade, né, agrícola, e aos poucos as pessoas foram vendo, não, aquilo que foi prometido, né, eles colocaram, como o texto diz aqui, rígida regulação sobre a produção. Então o Estado já estava de forma violenta, forçada, com rigidez além do que era necessário. E isso só fazia com que os produtos fossem se perdendo e os trabalhadores iam tentando sair daquela atividade. Porque eles estavam sendo, de certa forma, perseguidos, maltratados. Então, eles viam que essa forçação, vamos dizer assim, não estava chegando no objetivo em que foi pregado desde o início. E aos poucos a produtividade foi baixando e os países foram vendo que aquele sistema não estava mais dando certo. E a partir de 1960, né, vários países que uns adotavam o socialismo para tentar experimentar, mas outros já foram começando a deixar. E o texto até cita aqui, né, coletivização forçada das fazendas no espaço rural soviético, com atos de crueldade. Então, as pessoas acusadas de traição ao regime, julgadas e condenadas, eram mandadas para campos de prisioneiros. Então, toda essa situação só aumentou a taxa de desemprego, só fez com que tudo aquilo que tinha sido reduzido, que tinha melhorado, voltasse. Então, até tentaram, né, outras maneiras, né, com a ajuda de outros países, da China. Começou a haver uma relação entre a URSS e a China, né, e foram tentando mudar para que o sistema socialista não entrasse num colapso. Mas aí, como o texto diz, de um modo geral, o desenvolvimentismo soviético mostrou-se menos sólido
do que o dos Estados Unidos a partir da década de 1970. Então, enquanto os Estados Unidos, ou seja, e países que adotaram o capitalismo estavam só crescendo, melhorando a sua economia, o socialismo, que tinha uma ideia linda no início, foi totalmente perdendo o seu foco, saindo daquele objetivo inicial. Então, começou então a decadência do sistema socialista. E daí, a partir disso, baixa produtividade agrícola, gastos excessivos com corrida armamentista, ou seja, eles investiam em indústria, mas a indústria deles era baseada, a base era a indústria de armamentos. Ao invés deles, como o texto diz aqui, o sistema se mostrou incapaz de atender à demanda da população com eletrodomésticos, roupas e até mesmo alimentos. O investimento deles era no parque industrial bélico. A corrida era armamentista. A intenção deles era produzir armamentos para uma possível guerra. E o texto diz que, ao mesmo tempo, a URSS não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos e o socialismo parecia uma ideologia desacreditada. Lógico, tudo que a ideia bonita do início, ela foi meio que ela foi de verdade desvirtuada, usando-se de força, né, da força do Estado como se corrompeu com a questão do poder, de ter aquele poder nas mãos, de poder dividir tudo igualmente, de tentar melhorar. Não, eles foram com essa corrupção, isso fez com que ficasse desacreditado, ou seja, os países já começaram a querer deixar. E aí o texto diz que os países da Europa Oriental entraram na década de 1980 com um sentimento claro de insatisfação e desejo por abertura democrática. Eles já queriam uma democracia, eles já queriam se libertar daquela situação. E aí o texto diz que a partir de o bloco socialista já estava se desmoronando, né, e vários movimentos sociais começaram, principalmente na Polônia, ou começou pela Polônia, né, e foram se propagando por outros países, que começou a tentar essa abertura. O texto destaca, na página 390, Mikhail Gorbachev, tem gente que chama de outro jeito, mas eu sempre... Mikhail Gorbachev, que se tornou secretário-geral do Partido Comunista, ele ainda tentou resgatar aquela ideia, aquele objetivo de melhorar. Ele tentou alterar o modelo econômico-político, empreendendo reformas dois tipos de reforma, né? Que a primeira reforma foi a reforma chamada de perestroika, que significa o quê? É uma liberalização da economia, concedendo espaço à iniciativa privada, mesmo sendo, mais ou menos como a China tem feito, mesmo sendo socialista, mas ele deu um espaço para a iniciativa privada para ver se a economia se reerguia. E a outra reforma foi a Glasnost, que ele concedia às pessoas liberdade de expressão e participação política. Então, essas duas reformas, perestroika, que tem a ver com a questão de maior espaço da iniciativa privada, que é uma reforma econômica, e a Glasnost, que é uma reforma de transparência, de liberdade de expressão. Essas reformas até começaram, ele até tentou, mas, como o texto diz, não alcançaram seus principais objetivos e se apenas intensificaram a crise. Ou seja, ele tentou salvar ainda aquela ideia socialista, mas foi se enfraquecendo cada vez mais, as manifestações da população foram se tornando intensas e em 1991, o texto diz aqui, membros do Partido Comunista da União Soviética tentaram um golpe de Estado para interromper a abertura política e econômica e diversos protestos públicos foram, com adesão inclusive das Forças Armadas, deram por fim, né, declararam fim da URSS, ou seja, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Começou a se desintegrar
né, os países já começaram, observa aqui, já começaram a deixar, né, já foram deixando, e aí eles começaram um a ajudar o outro, né, em busca de se reerguer essa economia. E essa ajuda mútua deu origem a um bloco econômico chamado CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E qual era o objetivo? O objetivo era ajuda mútua. Cada país, um ia ajudando o outro a se reerguer e a aderir de vez ao capitalismo. E dessa forma, com o fim do socialismo, foi também derrubado em 1989 o Muro de Berlim. Lógico, se já não existia mais aquele sistema socialista, Berlim também se juntou, se tornou uma só e o muro foi derrubado. Esse é o maior símbolo, né, da Guerra Fria, desse conflito que durou 40 anos, e até hoje ele apenas está como arte, como um memorial, tá? E como o texto mostra aqui, ó, eu peguei até a imagem do próprio livro de vocês, né? E diz que é uma das atrações turísticas, né? Até hoje, é um ícone, serve apenas como um museu a céu aberto para a população e para os turistas que visitam o local, tá? Então, assim deu-se por fim o sistema político-econômico socialista, simplesmente por um fracasso deles mesmos, por uma fuga do objetivo inicial, tá ok? Aqui nós temos a atividade, vocês vão fazer um relato dessa aula. Eu tenho observado que os pouquíssimos que eu recebi, da turma toda, eu só recebi 2. Da aula passada, né, no caso da aula passada, eu só recebi 2. Tá? Isso está sendo contado, nós não estamos de férias, nós estamos em aula, mesmo lá, mesmo em casa, nós estamos em aula e todas as atividades vão contar. Então, vai ter gente que vai ficar de recuperação e vai se surpreender, exatamente porque não entrega as atividades. Então, eu gostaria que vocês lessem o texto, assistissem a aula e fizessem esse relato. Como eu coloquei, anote também pontos que você não entendeu. Tá? Porque aí a gente vai saber mais ou menos como está o andamento das aulas. Não tem como dizer que não entendeu nada, porque se você assistiu a aula, pelo menos uma palavra vai ficar na sua cabeça. Algo vai ficar, então não tem como dizer que não entendeu nada, tá? E se não entendeu nada, pode me procurar, assista a aula de novo, porque assistir só uma vez também não resolve. Então assista várias vezes, e de tudo, se não entendeu, mesmo eu explicando detalhadamente, a gente conversa e tira a dúvida, tá ok? Então, se precisar, podem me procurar. Até mais.